Olá, boa noite. Estamos agora ao vivo. Vamos conversar um pouquinho sobre plantas. Vamos conversar sobre plantas. Conversar com a Cris Frade, que é do Aromas do Quintal, que ela já está entrando. Vou solicitar aqui já. Aguardando a entrada. Isso, a gente vai falar um pouquinho dos benefícios do contato. Oi, Cris, tudo bom? Olá, Tudo jóia? tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que Tudo tá? jóia. Tudo jóia? Tudo É, bem, graças a Deus, tudo em paz. Melhor agora. melhor agora, né? Fazia tempo que a gente não se via, Melhor né? agora. É, né? Isso, né? E falar de natureza é tão bom, Tão né? bom, isso que eu estava falando, que a gente hoje vai conversar aqui sobre os benefícios, né? Desse contato com a natureza, né? Isso, Então vamos falar de isso. plantas, vamos falar de várias coisas que tem a ver com as plantas também, né, Vamos, Cris? Porque não é só vamos, a vamos planta sim. em si, né? É muito da gente, Isso, né? Muito das isso. raízes, a gente está aguentando agora, esperando um pouquinho, né? O pessoal entrar. Isso, vamos esperar, as pessoas vão chegando, Isso, vão né? chegando, a gente vai fazendo, já falando mais ou menos algumas coisas, né? E pensando nessas partes positivas, né? Das plantas na nossa vida, né? Porque Isso. além dos benefícios, né? A gente também tem que pensar nesse momento nas coisas positivas. Então, um dos objetivos até de te convidar para fazer essa live é para a gente fazer uma coisa leve, uma coisa porque já é tanta. Oi, Marilda, tudo bom? O pessoal do Acenando aí na entradinha, bem-vindos. E até a gente falar desse lado positivo, né? Dessa resiliência, né? Nessa época onde a gente vê tantas notícias ruins, né? Então, eu acho Isso. que eu pensei até para essas lives assim que eu tenho feito, bem assim uns assuntos bem assim leves, dinâmicos e que as famílias aprendam um pouco com isso também e façam, né, em casa e tomem isso como sugestão, né, para fazer em casa É, com os filhos e a família estar mais unida diante de alguma coisa, né? Então, o é, pessoal eu gostei muito dessa ideia. gostou? Que bom. É, E eu eu gostei porque é bacana, né? A gente, quem quiser informação sobre tudo isso que está acontecendo, está muito fácil conseguir a informação, né? Então a gente não precisa ficar fazendo mais do mesmo, né? Agora é bacana levar um pouco de conforto, levar ideias novas e, de certa forma, dar algum suporte, dar alguma ideia para quem está em casa e quer fazer algo diferente, já que precisa ficar em casa, né? Isso mesmo. Oi, pessoal. Então, a Cris, eu vou me apresentar rapidinho, tá, Cris? Meu nome é Deise Boixá, eu sou da área de pedagogia, né? Sou pedagoga e fiz uma especialização em psicopedagogia. Eu conheci a Cris numa escola que nós trabalhamos juntas, né? Porque eu era professora também, a gente era de sala de aula e foram tantas experiências maravilhosas que a gente vinha e adquire, né, dentro desse mundo, né, de escola também e traz para a vida da gente, traz para tudo, né? Então, eu fiz uma especialização em psicopedagogia e abri uma clínica. Então, atualmente eu só estou com a clínica, né? Então, eu tenho procurado assim alguns assuntos que também remetam, né, a esses atendimentos que eu faço na clínica e que possam ajudar os pais, nesse caso, crianças com transtornos, com dificuldade de aprendizagem, né? E que algumas atividades podem conciliar junto com medicamentos e tudo para a criança estar mais concentrada e tudo mais. E aí a Cris agora se apresenta aí, né, Cris? Eu quero dizer primeiro boa noite para todos que estão aqui. Muito obrigada para cada um que parou de fazer o que estava fazendo para nos assistir. Então, eu verdadeiramente me sinto honrada por isso. Me sinto honrada também pelo convite da Daisy, que foi uma colega de trabalho, né? Se tornou uma amiga, a gente já viajou junto, já compartilhou muita coisa junto, e sempre foi muito gostoso, sempre foi muito bom. E eu trabalhei, agora eu moro em São Paulo, mas eu já morei em Brasília por 14 anos, onde a Deise está, né?
E lá eu trabalhei em algumas escolas, em 3 escolas, na verdade, e a última escola que eu trabalhei, essa escola, todas as escolas eu sempre plantei uma horta porque eu nasci em uma chácara. Então, eu sempre gostei desse contato com a natureza e de levar essa vivência para as crianças para que elas experimentassem pelo menos um pouquinho do que eu experimentei na minha infância. E aí eu implantava sempre horta, e essa última escola que eu trabalhei, eu implantei uma horta, e essa horta deu tão certo que a escola contratou, fez uma horta bem grande de alvenaria, contratou uma engenheira agrônoma para dar as aulas de horta para as crianças, e eu me encantei com o trabalho dela. Eu queria fazer exatamente o que ela fazia, né? Dava aula, mexendo na terra, mexendo com as plantas e levando esse conhecimento. E aí eu tive que voltar para São Paulo por conta do trabalho do meu marido, e aí eu vim decidida de que eu queria fazer apenas isso, mas eu não era engenheira agrônoma como a engenheira que eu conheci, e aí eu tive que investir em alguns cursos, em leituras, enfim, eu fui buscar esse conhecimento para poder montar um projeto e levar ele para as escolas, e foi isso que eu fiz, eu montei um projeto de aprendizagens com a natureza, onde eu levo o contato com a natureza para dentro das escolas, faço vivências com pais, com famílias, com educadores, com professoras, para que possam levar esse contato com a natureza para dentro da sala de aula. E aí a Deise me convidou e eu me sinto muito honrada por isso, e eu quero dividir um pouquinho desse contato com a natureza em tempos de pandemia. Será que dá para ter contato com a natureza dentro de casa? Pois é, porque os pais estão tão cansados, né? E as crianças também das aulas online e sem um espaço para correr, sem um espaço para brincar. Será que há, né, o plantio, vamos dizer, né, na hora de você montar, porque muitas pessoas, a realidade também não é morar numa casa, morar num apartamento. Brasília tem muito essa história, né, de viver, de descer para o pilotis para correr, para brincar, e aí que ele se depara com a natureza, né, com jardins, tudo isso. Mas dá para se montar um jardim, né, no apartamento, mesmo na casa, né? Porque muitas pessoas também não gostam de planta e com a correria do dia a dia, né? Quando chegam em casa não tem tempo para isso. E talvez no final de semana que querem fazer outra, né? Outra vivência com os filhos. E dá para fazer isso, Fátima, ou Cris, né? Que eu conheço também como Fátima. Meu nome é Fátima Cristina, e aí, como meu primeiro nome é Fátima, lá em Brasília todo mundo me chamava de Fátima. Mas minha mãe também se chama Fátima, então eu cresci como Cris. Quando eu voltei para São Paulo, eu assumi a minha identidade de infância, que é Cris, não é Fátima. Fátima é minha mãe. Isso. Mas eu não me importo, pode me chamar de Fátima, isso. Pode me chamar de Cris, que sou eu mesma. Porque o seu nome, né? O seu nome artístico. Empresária. Cris, eu cresci como Cris, né? Cris Frade. Então, vamos tentar. É isso. Então, respondendo a sua pergunta, é muito curioso, a gente tem várias coisas que nós podemos falar, né? Primeiro, assim, é possível ter contato com a natureza dentro de casa, dentro do apartamento? Sim, é possível. Mas será que é fácil cuidar de uma planta? Tem muita gente que tem essa crença, eu não tenho mão para planta. Quando eu compro não dá certo, sempre morre. Não importa se é casa ou se é apartamento. Mas tem pessoas que acreditam que não tem mão boa para planta. E aí vale a pena dizer que, assim, quando nós compramos uma planta, essa planta vem provavelmente do Ceasa, né? Tem um grande distribuidor, né? Ou mesmo que não venha do Ceasa, que venha de um produtor, as plantas, geralmente elas são produzidas por conta do ataque de pragas e doenças, elas são produzidas dentro de estufas. Essas estufas são climatizadas, ela tem a temperatura e a luminosidade ideal para aquela planta. Até porque tem planta que gosta mais de sol, tem planta que gosta mais de sombra. E aí eu compro uma planta, pode ser uma simples orquídea, pode ser uma suculenta, pode ser um cacto, essas plantas que geralmente as pessoas têm em casa. E aí eu trago para dentro da minha casa e essa planta morre, e aí eu começo a acreditar que eu não tenho mão boa para a planta, que eu não tenho sorte, porque as plantas morrem. E na verdade não é isso. Vou dar um exemplo. Quando imagina uma criança ou um adulto que nunca nadou e vai aprender a nadar. Ela não pula na piscina e já sai nadando. Exatamente. Tem uma série de exercícios que precisam ser feitos para que ela alcance nadar de frente, nadar de costas e fazer aquele tanto de coisa. Com as plantas é a mesma coisa. Às vezes você tenta uma vez, morreu, 2, 3, morreu, aí você fala, eu não tenho mão boa para planta. Não nasci para isso. E na verdade não é isso. Lidar com plantas também é treino. E a gente precisa entender por que morre.
Então, a primeira dica que eu quero dar é que morre exatamente porque ela vem de um ambiente totalmente diferente da nossa casa. É um ambiente controlado, onde tem temperatura e luminosidade controlada. Então, por isso que muitas vezes acaba morrendo. Então, essa é a primeira dica. A outra dica é assim, a gente precisa entender um pouco daquela planta. Então, se eu gosto de orquídeas e eu quero ter orquídeas, eu preciso entender um pouquinho. Então, como que a orquídea vive na natureza? Na natureza, as orquídeas, elas ficam na natureza, só recebem água quando chove, elas não recebem adubo, só que elas ficam nos caules das árvores, que são lugares sombrios. Então, não é uma planta que eu vou colocar no sol, porque não vai dar certo. Então, outra dica é imitar o ambiente na natureza. Por exemplo, os cactos. Tem muitas pessoas usando cactos e suculentas para enfeitar dentro de casa, muitas vezes apartamentos. Tem pessoas que colocam no banheiro. Várias pessoas eu já atendi que colocava. O cacto e a suculenta vêm de um ambiente quente, do deserto. Elas não gostam de água. Então, se você colocar dentro do banheiro, vai morrer. Se você colocar dentro do apartamento, vai morrer. Então, a gente precisa lembrar como aquela planta vive no seu ambiente natural. Lá na natureza, como é que ela vive? E aí, às vezes, eu não sei na natureza como ela vive, mas eu posso buscar informação daquela planta. Como é que é, por exemplo, um tempero, um manjericão, uma salve, um alecrim. Qual é a origem desses temperos? Para eu poder entender se eu coloco muita água, se eu deixo no sol, se eu deixo na sombra. Então, às vezes, eu preciso entender um pouquinho. Que é, voltando na aula de natação, o que o professor faz. Você não pula e sai batendo o braço de qualquer jeito. O professor te orienta como você deve levantar, qual é a maneira que você deve colocar. Então, muitas vezes, a gente troca essa informação com o próprio vendedor da loja, com alguém da nossa família. Geralmente as mães e as avós têm uma sabedoria. Assim, né? Eu não sei quem está nos assistindo, mas eu, quando era criança, via a minha mãe colocando pó de café, casca de batata e casca de ovo, né, nos vasos de planta. E eu ficava sem entender o que era aquilo e também não perguntava. Depois de trabalhar com isso é que eu fui entender. Ali tem vários nutrientes que a gente compra em embalagens. A gente compra o adubo químico para colocar nas plantas e ali tem tudo. E ali tem o que a planta precisa. Então, geralmente, os familiares, essas pessoas com mais sabedoria, elas sabem muito. Então, é muito bom trocar ideia com eles, porque eles vão nos orientar. E aí as crianças observam isso, né? Se nós falamos que nós não temos mão boa para planta, a criança já vai crescer acreditando que ela também não tem. E aí, de repente, começa aí também um não gostar por conta disso. E dentro de casa, a gente tem muita natureza. Muita. Isso. Mesmo que não tenha planta, tem natureza. Né? E assim, você tocou até num ponto super legal, porque como agora a gente está sem o contato da família, né? O contato dos parentes, dos avós, são poucos que estão com o privilégio de estar com os avós dentro de casa, né? Então, você tocou bem no assunto, né? Dessa troca de informações, né? Troca de informações. Que até uma coisa online que eles podem se encontrar para fazer essa troca, né? Ô, vó, comprei uma... Nossa, olha que legal. Né? É um momento que eu acho que é super gostoso e de muito ensinamento, né? E até a gente estava até conversando esses dias, né, antes da live, e você até comentou, porque é um período também que está difícil até de você conseguir os materiais. Algumas lojas até você consegue a entrega do delivery, né, para te entregar alguns materiais em casa, né? Como aqui perto eu tenho aqui uma agropecuária que até faz essas entregas, ou a gente combina e ele já separa tudo para você buscar, né? Mas nem todos têm essa condição dessa entrega para você manusear. Mas assim, a gente também está aqui, não é para você ficar triste porque não vai poder fazer, mas logo que puder, está aprendendo, né, Fátima? E nós já pensamos em tudo, né, Deise? Nós pensamos exatamente nisso. E a pessoa que está em casa, que quer plantar alguma coisa, quer aproveitar esse tempo, está ansiosa porque não pode sair de casa, não pode realizar as atividades que gostaria de estar realizando, mas de repente quer viver uma experiência diferente, ou porque gosta, ou porque quer se desafiar. E de repente, se essa família ainda tem uma criança e pode envolver essa criança nessa situação, vai ficar muito mais gostoso ainda. Então, a ideia também dessa live é trazer
esse tipo de dica, algumas dicas que vocês podem fazer em casa. Isso mesmo. Tem uma pessoa comentando aí, como o seu fundo é branco, ô, Cris, eu não estou conseguindo ler essa... Falando sobre a aula, né? Tenho muitas plantas no meu apartamento, né? Adorando essa Eu vi. live, adorando a aula. Isso, eu vi que a pessoa falou que tem muita planta no apartamento. Eu só não vi o nome dela ou dele. Deixa eu ver se Que eu é o acho aqui. Beto. Eu vi, ó, Beto. O Beto. O Beto está dizendo que tem muitas plantas. E isso é muito legal, porque as plantas, nesse momento, eu acho que elas acabam sendo uma diversão também, uma ocupação, né? Isso. Você molhar as plantas, você cuidar, tirar uma folha, ver se tem algum bichinho, acaba sendo uma diversão. E isso também é legal, porque acaba ocupando o tempo e é bom para distrair também nesse tempo de pandemia, já que a gente tem que ficar em casa, né? Isso, e assim, existe assim alguma coisa escrita sobre terapia com as plantas? Sim, sim, tem muitas. Inclusive, tem assim, tanto publicações voltado para crianças, que depois eu também vou falar, mas tem também para isso, nós vamos falar, mas tem também para adultos. Inclusive, tem muitos lugares assim, casa de recuperação, asilo, lugar, abrigo para idosos, que tem a horta e tem um espaço de jardim, aonde durante a rotina deles tem um momento que as pessoas mexem. E por que isso? Porque a natureza, eu não sei, olha, se eu propor para qualquer pessoa que está aqui agora, assim, eu falar assim, olha, 1 minuto, fecha os seus olhos e pensa num lugar que você está muito feliz, que você está se sentindo muito bem, que você se sente descansado, você se sente aliviado, você se sente tranquilo, você está até sorrindo. Que lugar é esse? Eu duvido que alguém vai falar que estava na frente da televisão, na frente do computador, fazendo qualquer coisa dentro de casa. As pessoas falam que estavam na praia, que estavam na areia, que estavam vendo o mar, que estavam admirando o pôr do sol, a lua. Eu já fiz essa vivência. Eu já fiz essa vivência várias vezes, tanto com crianças como com adultos. Ninguém fala que está num ambiente fechado. Por quê? Porque a natureza nos conecta. Nós somos natureza. Tudo, como nós somos natureza, tudo que está na natureza está conectado conosco. Então, é muito difícil uma pessoa ver algo da natureza e não se encantar. Verdade. E é tão bonito isso, que assim, qualquer coisa, às vezes a pessoa pode não gostar de praia, mas ela gosta de campo. Ela não gosta de campo, ela pode gostar de cachoeira. Ela não gosta de cachoeira, ela se encanta às vezes com o canto de um pássaro. Ela se encanta com o pôr do sol. Ela se encanta com a lua. Assim, algum encantamento em algum momento tem. Então a natureza está muito conectada com a gente. E é muito curioso que algumas coisas que nos conectam, às vezes não é diretamente com a natureza, mas está associada à natureza. Por exemplo, eu falei da avó agora há pouco, né? Que colocava nas plantas. Sabe aquele chazinho que a vovó fazia? Sabe aquela receita que a vovó fazia? Sabe aquele hábito, aquela conversa que a vovó tinha, ou a avó, ou a mãe, ou uma tia, um quintal que você frequentava quando era criança, em alguma dessas situações tem algo da natureza que te conecta, que te traz uma memória afetiva que te faz bem. Então a natureza, diretamente ou indiretamente, está ligada. Por isso que essas casas de repouso, esses lugares onde as pessoas precisam se recuperar de algo, seja de saúde, seja de algum vício, enfim, tem atividades como essa, porque conecta e faz bem, traz um bem-estar muito grande. Uma vez eu fiz uma vivência de plantar manjericão num asilo com muitos idosos. E tinha uma idosa que era cega. E aí eu chorei muito, eu fiquei emocionada. Em muitos momentos eu tive que me controlar. E essa idosa que era cega, eu coloquei um manjericão na mão dela para ela plantar, e a hora que ela sentiu o cheiro, ela falou, é manjericão, tinha no meu quintal. Então assim, e ela, a cabecinha dela não, a cabecinha dela não estava, a cabecinha dela não estava muito boa, mas o cheiro do manjericão fez ela lembrar. Teve uma outra vivência que eu fiz numa faculdade com educadoras e eu levei o pé de manjericão, porque manjericão é uma planta que muitas pessoas conhecem, é difícil alguém que não conhece, né? E aí eu levei e eu falei, o que essa planta lembra? Ela falou, uma pizza. Então assim, o que essa planta lembra? Lembra o macarrão da minha mãe. Então é muito curioso que assim, diretamente ou indiretamente, a natureza nos conecta
nos traz a uma coisa boa, uma memória afetiva boa. Então, por isso que tem tantas terapias que são usadas com as pessoas, contato com a natureza, colocar a mão na terra, ficar Na descalço, terra, descalço na terra, abraçar uma árvore. sentir, abraçar uma árvore, a energia. E tem um livro fantástico que fala sobre árvore, que o quanto elas se ajudam, elas se conectam, elas se comunicam. É incrível, é incrível. Assim, tem muita coisa bacana. Para quem gosta desse assunto, para quem se interessa por isso, vai muito além. Eu acho até, eu fico aqui a minha sugestão. Quem está em casa com o tempo ocioso, tal, não sabe muito o que fazer, pega essa linha, estuda sobre os benefícios da natureza, planta alguma coisa, eu tenho certeza que vai virar um dedinho Um verde. dedinho verde, isso mesmo. E aí É, é terapêutico mesmo, né? Teve alguém até que falou é. aqui que criou um novo hobby, que também está clarinho aí para mim, Aham, que eu não estou conseguindo ler. Agora, tá. Eu vou ver aqui. Não, encontramos um novo tá. hobby nesse período, Isso. né? E gostaria, Olha que e legal. cuidamos das nossas plantinhas. Obrigada pelas dicas, né? Acho que Ah, é que legal. Duplar, né? Duplar? Aham, Isso, acho que é Duplar o nome, né? aham, E falando sobre esse novo hobby, né? Porque aham. acaba que você se envolve tanto que ele vira mesmo um hobby, vira um hábito, Vira, né? E vira, você começa a querer vira. já a fazer uma horta imensa, já com uma É variedade, muito curioso. né? Com uma variedade. Olha, eu acho que basta começar. Isso. Basta começar. Quando você começar, você vai ver que aquilo vira um hobby, vira uma distração e você passa a se encantar com o que a natureza faz. É muito curioso. Se você pegar um grão de feijão e plantar, aquela experiência que qualquer professor um dia já fez na Na escola, escola. né? Aí você planta um grão, uma semente de feijão, uma só, nasce um pé, dá várias vagens. Dentro de cada vagem, dá vários grãos de feijão. E aí você vê como a natureza é abundante, como tem a fartura. Um outro exemplo é se você pega, como aí em Brasília tem muitas queimadas. Teve uma queimada, depois de um ano você passa no lugar, como é que ele está? Ele Já, continua todo queimado? não, já Não, brotou tudo, já regenera. brotou. Então, já brotou tudo, a natureza se recupera. E aí, com esses dois exemplos, mais algumas dicas que eu vou dar aqui para vocês, de exemplos de coisas que a gente pode fazer em casa, a gente começa a fazer isso dentro de casa e a gente começa a perceber que a natureza é tão abundante que ela está sempre tão pronta para nos mostrar que a gente pode se recuperar, que a gente pode começar de novo, que a gente pode regenerar. E aí traz são tantas lições que às vezes quando você para olhar e você começa a pensar e Trazer isso, perceber, fazer essa sabe? relação, né? Fazer essa Isso, relação. ó, uma cebola. Isso, é essa relação que tem com a gente, que às vezes a gente não para perceber. E a pandemia agora está nos dando essa oportunidade de refletir sobre essas coisas. Sabe aquela cebola que brotou na geladeira? Se você observar aquela cebola brotando, você colocar ela num copo com água, você vai perceber a primeira coisa que ela não é raiz. E tem muita gente que fala que cebola é raiz. Por quê? Você vai perceber que embaixo dela vai sair um monte de raiz. Você vai ver que a raiz dela é outra parte, não é aquela que a gente A acha que é gente que raiz. acha E a folha dessa começa a brotar, e vai saindo muitas folhas. E aí, se você colocar aquela cebola num vaso, daqui a uns 6, 8 meses mais ou menos, terão umas 5 cebolas. Você planta uma só e nasce um monte. E aí você começa a ver como a natureza é, ela está o tempo todo oferecendo, oferecendo. ela está o tempo todo devolvendo. Por isso que é usado como terapia para adultos, porque a gente consegue observar coisas que no dia a dia, quando nós estamos com a nossa correria, com os nossos afazeres, com os nossos problemas, a gente não percebe. E Só que tudo isso leva tempo. isso, Então, a natureza nos ensina a paciência, a observar, a esperar, que tudo tem o eu seu tenho tempo. Então, é isso fantástico. mesmo. E até indo para o lado das crianças, né? Porque eu atendo muitas crianças e que tem outros profissionais também que atendem, né? Porque às vezes necessita de vários profissionais, né? E a gente pensando nas crianças, né? Onde você vai dar uma aula sobre plantas, você está ensinando a natureza, a sustentabilidade, o consumismo, tudo isso que você já falou, né? Que agrega todos esses assuntos
e a criança tem condições de debater sobre isso também, não é? Tem, E tem, no dia a tem dia, sim. E ó, quando você dá uma aula de educação ambiental, né? E você vai falar com as crianças sobre o plantio, todas essas etapas, como você falou aí, de nascer uma plantinha e de saber que é dela também, né? Que ela plantou, que veio isso, dela, né? isso, Isso é muito isso. significativo para ela também, né? Sim, muito. E ela participar de todo esse processo, e ela entender da onde vem, é muito bacana. O que acontece? Um dos objetivos do meu projeto é exatamente esse: é levar para as escolas vivências que as crianças muitas vezes só veem no livro didático ou em outro recurso didático. Entendi. As escolas têm uma necessidade e precisam, por várias exigências, não só da própria escola, como dos pais, como do MEC, como de tantos órgãos, enfim. As crianças precisam, hoje em dia, a maioria já precisa aprender a falar inglês, então as escolas já têm essa preocupação com o inglês. Elas têm apostilas ou livros didáticos. A partir do momento que a escola adota um livro didático ou uma apostila, ela precisa cumprir com tudo aquilo que está ali planejado. E aí, por conta dessa demanda grande de várias coisas que precisam ser cumpridas, já que as famílias compraram aquele pacote E daquela elas forma, cobram isso muitas também, vezes, né? e eles cobram. Muitas vezes, os professores, por conta dessa cobrança, eles acabam não fazendo a parte da vivência, a parte do sentir, de usar os sentidos, de tocar, de experimentar, de observar. E aí, as crianças acabam não vendo muitas coisas. E a ideia, exatamente, é você levar essa vivência para as escolas, já que, como você mesmo disse agora há pouco, como Brasília, que é uma cidade que tem muitos prédios, tem muitos apartamentos. As crianças têm área verde para brincar, sim, Brasília tem muita área verde. Mas no No dia a dia a dia, dia não dentro de tem casa, as condições. crianças não têm quintal. Não tem quintal. A partir da década de 70, foi quando começou a aumentar muito essa parte urbana. As pessoas começaram, até por conta da segurança, né, e outros Isso fatores, mesmo. começaram a migrar para apartamentos, deixaram de ter os quintais. Muitas casas foram derrubadas Derrubada. e no lugar de uma casa você consegue fazer um prédio com onde várias pessoas podem morar. E com isso foi perdendo muita área verde. Então, tanto aqui em São Paulo, como Brasília e tantas outras capitais, a tendência é cada vez ir perdendo mais área verde. E aí as crianças ficam com pouco limitadas, né, para ter contato com a natureza. E aí na escola, se a escola não mostrar Envelhecimento, a né? correria das famílias do dia a dia, os pais que precisam trabalhar para poder suprir as necessidades. As crianças que em casa não têm espaço porque a maioria moram em condomínios. E aí, se não for a escola que vai mostrar, os professores que vão passar com as crianças talvez mais tempo do que os próprios pais, quem vai mostrar? E aí, o meu desafio é encantar os professores, é encantar os adultos para que eles possam encantar as crianças. E isso pode ser feito de uma forma simples, como eu falei agora, uma cebola brotando na geladeira. Uma cebola brotando, uma batata brotando, um alho brotando, tudo isso pode ser observado e as crianças entenderem de onde vem, como é que nasce, né? Isso Como é que mesmo. nasce? Por exemplo, outro dia eu levei uma espiga de milho na escola. Aí eu perguntei o que era um sabugo. Ninguém sabe o que é sabugo. Aí eu falei, vamos debulhar o milho? O que é debulhar o milho? Ninguém usa mais Usa esse mais esse verbo, termo, debulhar. né? Então, assim, e o cabelo do milho? O milho tem cabelo? E o milho? Olha a pergunta que eu fiz. Da onde vem a pipoca? Sabe o que eles me responderam? Do cinema. Do cinema. Aí eu falei, não, não é do cinema, é de outro lugar. Eles falaram, é do shopping. Eles Olha falaram, só. é do balde. Eles falaram do cinema, do shopping, do balde e do micro-ondas. Claro que eram crianças da educação infantil. Mas, mesmo assim, as crianças não Não sabem tem o que essa tem no vivência, milho. né? E aí, Não tem a isso. oportunidade Isso. de E aí ter a a gente. vivência, né? Isso. E aí nós plantamos o milho. E eu perguntei que cor que era o milho. Eles falaram que milho é amarelo. E aí eu perguntei se existia milho de outras cores. E eles falaram que é claro que não, né? Milho é amarelo. E aí eu mostrei para eles milho branco, milho vermelho, tem aquele milho marrom, aquele milho crioulo, que vem todo colorido, a Colorido. espiga, que eram os Aham. índios plantavam. Então, assim, foi uma vivência muito bacana. Então, a ideia realmente é essa, é levar para as crianças vivências que às vezes está dentro de casa,
e que a gente não Tá. percebe. E aí os pais, né, a família, agora nesse momento, inclusive, de reflexões que tem feito, né? Eles estão tendo essa oportunidade dessa vivência de qualidade, né? Porque com a correria é mais quantidade do que qualidade, né? Então, quando chega final de semana, vamos no shopping, dar um presente, é isso mesmo que você falou, vamos no cinema, aí a criança come a pipoca do balde, né? E, e tem como, vamos dizer, a família a partir de agora, né? Porque eu não estou pensando só nesse período de quarentena, do isolamento, o que a família pode fazer. Isso, assim, a minha ideia, o meu objetivo das lives é que elas aprendam certas dicas para elas levarem e para a vida inteira, né? Que a partir de agora elas possam ter a ideia de que eu posso continuar fazendo isso. Meus filhos vão sentir a necessidade desse tipo de vivência e não tanto de estar no shopping, de estar no cinema, de estar... Eles querem estar o quê? Junto, né? Fazendo essa vivência junto com os pais, tendo esses períodos ricos, né? Porque para mim isso é riqueza de vivência, né? Criar uns mini projetos até que os pais têm como criar, né? Em volta de um milho, né? Olha só o que você falou, né? Que de início parece simples, de uma pipoca, né? E olha só Parece quanta engraçado, coisa. mas não é. Não é, né? E que abrange tanta coisa. Então, a ideia das lives é que isso permaneça na vida das pessoas também, das famílias, das crianças, aquelas crianças que têm dificuldade que eu recebo, que isso, como o Goixá está falando aí, a mudança de atitudes, né? São várias reflexões que a gente tem pela frente para fazer e oportunidade, né? E a minha ideia é justamente essa, de proporcionar para as famílias que elas dão conta, que está tudo bem, que não acertou hoje, como uma planta que não nasceu, mas que você pode tentar novamente quantas vezes você quiser, né? E você tem tempo para isso, você pode colocar um tempo para isso, né? Vamos repensar nessa volta, nessa ansiedade que tudo está trazendo, né? Nessa volta, né, ao ritmo, né, de trabalho, que as pessoas vão começar a sair de casa. Isso também tem trazido muita ansiedade. Mas pensar o que realmente para a gente é necessário, né? Será que é só essa correria do dia a dia ou é o meu tempo de qualidade com a minha família, né? Então, por isso que assim, chamei você, que eu pensei assim, é um momento mesmo dessa convivência em família, né? E a planta é um ser vivo que agrega, né? É as pessoas, que acolhe as pessoas, né? E que é terapêutica mesmo. Então, assim, a dica para esse trabalho em família, né? Como as famílias têm que se sair nesse momento, assim, né? Assim, deixar nascer, né? Essa lindeza, né? É muito isso, muito bacana, é muito legal essa sua proposta, o que você quer para essas lives, porque é isso. Já já tudo isso vai acabar e como nós vamos voltar? Nós vamos voltar do mesmo jeito? Nós vamos voltar, ai, que saco, eu fiquei esse tempo todo em casa, ou então, ai, que bom, eu aprendi tantas coisas, me senti renovada e agora eu estou pronta para recomeçar. Estou pronto para recomeçar, né? E é isso. E é assim, é muito legal a gente pensar em natureza nesse tempo que a gente está dentro de casa, porque às vezes a gente acha que para ter contato com a natureza, a gente precisa ir até ela. Então eu preciso ir na praça, eu preciso fazer uma trilha, eu preciso ir numa cachoeira, eu preciso ir na praia, eu preciso ir em algum lugar que tenha natureza. E na verdade não é isso, a natureza está dentro da nossa casa. Nós sentimos a natureza quando bate uma brisa, um vento, nós sentimos a natureza quando tem sol dentro da nossa casa ou do nosso apartamento. A natureza está todos os dias nas nossas refeições. A maioria do que nós comemos vem da natureza. Se não vem diretamente, vem indiretamente. Porque, por exemplo, um pão é feito de trigo e o trigo é uma planta, né? Então, o macarrão, enfim, tem muitas coisas que não é diretamente como uma salada, uma fruta que a gente come diretamente que vem da natureza, mas tem muitos alimentos que vêm de forma indireta. Então, a natureza está presente dentro da nossa casa todos os dias, mesmo que a gente não perceba. E aí, eu acho que a hora da refeição é uma hora que tem muita natureza e é aí que pode surgir muitas atividades que a gente pode fazer, tanto de experimento com as crianças
como a gente pode fazer também como adulto. Então, a minha primeira sugestão é a seguinte. Se por acaso alguém comeu abacate... Anotem aí, hein? Atenção. Se alguém comeu abacate, a gente pega um caroço de abacate. Mãe, ó, a minha mãe isso aqui é um caroço de abacate. Né? Minha mãe adora abacate. Olha o que eu fiz. Coloquei 4 palitos. Porque eu coloquei ele dentro de uma xícara. E é para ele não afundar dentro da água. Então, o palito serviu de suporte. Olha só o que está acontecendo. Dá para ver que aqui embaixo tem um galinho? Dá. Esse galho, esse pedacinho aqui embaixo, é a raiz. Já está saindo a raiz. E olha o que vai acontecer daqui a alguns dias. Esse daqui, ó, tá dentro da água. Dá para ver, ó? Dá pra ver. Olha. Que lindo. Aqui estava o caroço do abacate, nessa parte preta. Aqui embaixo a raiz, o caule, as folhas, só num pote com água, ó. Só tem água dentro. Gente. Então, olha que experimento bacana que dá para fazer com as crianças. Elas vão acompanhar, esse caroço, ele acaba se partindo ao meio. E bem no meio sai o caule da planta, o caule do abacateiro. E é algo fantástico para as crianças observarem. É muito bonito. E eles não conseguem entender por que ela fica aqui bonita dentro da água, né? Tá um tempão aqui. Ele deve ter uns 2 meses que está aqui. Eu uso nas minhas aulas e só tem água. E é claro que uma hora ela precisa ir para a terra. Porque o abacateiro é uma árvore bem grande. E eu vou saber a hora de ir para a terra como? Observando. Se as folhas começarem a amarelar, se ela começar a ficar murcha, se parar de soltar brotinhos novos aqui, eu sei que está na hora de ir para a terra, que só a água não tá bom. Mas é um trabalho de observação. Mas eu vejo, assim, pelos meus filhos, o quanto eles ficam encantados de observar, porque eles acompanham tudo isso. Mesmo. Então, eles curtem muito. Dá para fazer, por exemplo, cebolinha. Você comprou cebolinha no cheiro verde, no massinho de salsinha e cebolinha. Aí vem a cebolinha. Você corta as folhas e se você colocar num copo com água, a raiz começa a crescer e começa a nascer folhas novas, ó. Daqui uma semana, mais ou menos, você já tem cebolinha para cortar de novo e ela só tá na água. Precisa de terra. E é claro, se você quiser plantar, você pode plantar na terra e aí depois ela vai crescer mais ainda e de repente uma ideia pode ser você ir plantando essas coisas e depois você presentear alguém. Eu plantei, eu cuidei, eu acompanhei e as crianças curtem muito fazer isso. Isso mesmo. Tem uma outra ideia aqui. Inclusive, né, delas saírem do abacaxi. E plantarem, né? E elas plantarem e verem Então, elas podem presentear alguém ou elas podem plantar em algum lugar. Pode ser na casa de alguém que tenha quintal, pode ser numa praça, pode ser em algum parque, enfim, de acordo aí com as regras de cada lugar, mas ela pode plantar em algum lugar e acompanhar. E isso é muito legal. E quando a gente fala das sementes de fruta, a gente também pode pegar, eu peguei uma xícara minha quebrada e coloquei um monte de semente. Você pode colocar semente de laranja, semente de mexerica, semente de limão. Essa daqui, quando a Daisy me convidou para a live, eu coloquei, mas ainda não deu tempo de brotar. Eu estava com a esperança de que alguma saísse, algum brotinho para poder mostrar. Mas eu já fiz e sei que dá certo. Você pegar as sementes, tá chupando uma mexerica, pega as sementes, guarda. É uma das minhas dúvidas, assim, porque muitas vezes, né, a gente joga uma semente, né, no quintal, né, de repente a gente olha, esses dias mesmo, um tempo atrás, começou a nascer uma goiabeira, do nada, aqui no meu quintal. A gente sabe dos passarinhos, a gente sabe dos animais que levam também, né? E no fim a goiabeira está imensa. A gente não sabe como que veio, mas a gente acredita que veio de um animal. Mas eu não sabia, assim, por mim, que uma sementinha daquilo, vamos dizer, tangerina, que eu adoro, né? Poncã, que eu adoro, né? Que eu posso plantar aquela, eu pensei que ela tivesse que estar preparada, ou tivesse que ter algum sistema para ela ser plantada, vamos dizer. Você pode plantar. Aqui a gente está falando de experimento com a criança. Então, ela vai plantar, vai nascer, vai dar. Só que muitas vezes a gente compra mudas que elas foram, elas foram produzidas de uma forma não natural. Então, tem plantas que são enxertadas, que é quando usa 2 plantas para poder formar aí uma outra espécie.
Então, assim, às vezes, se a semente não for de boa qualidade, enfim, tem várias coisas Eu pensei que que pode ser que você plante e dê certo e vire um pé bacana, e pode ser que você plante e dê uma mexerica pequenininha, às vezes ela tá azeda, que depende da qualidade e de como essa planta-mãe foi produzida. Então, tem várias coisas até você plantar e chegar no tempo de colheita e ser exatamente aquela igual que você comprou. Mas, se você plantar, vai nascer e vai dar certo. E para as crianças isso. entenderem como é que isso acontece, é muito legal. Porque, por exemplo, se você planta limão, as folhas, quando começam a nascer, a folha de limão é muito perfumada. E às vezes você quer fazer um chá, às vezes você não vai conseguir colher o limão, mas as folhas você colhe e faz um delicioso chá. Também de época que o pessoal está gripado e tal. Então, assim, a ideia é que as crianças vejam como isso acontece. E o que acontece? Se você plantar uma semente de um limão, de uma mexerica, de uma laranja, e você for esperar para colher, vai demorar muito. Por isso que geralmente as pessoas compram as mudas já grandes e prontas, porque aí a colheita vai ser mais rápida. Entendi. Então, plantar a sementinha da fruta que você chupou, que você comeu, é um Não, exercício de paciência bem grande. paciência grande. A criança trabalha com é, a comida saudável também, né, Cris? Porque Isso, ela está plantando uma coisa daquilo que ela se alimenta, né? E de frutas que isso, são saudáveis, né, para a vida dela. Ela aprende que isso. ela consumindo, ela consegue replantar aquilo que ela consome, né? É uma relação Isso, e ela também. aprende como a natureza faz. Isso, como a natureza faz. A natureza, se eu deixar lá um pé de milho, eu plantar um milho e eu não colher, aquelas sementes vão cair no chão e vão nascer de novo. Isso acontece. A própria goiabeira, se a goiaba cair no chão e ninguém comer, ela vai se decompor, vai estragar, as sementes vão entrar na terra e vai nascer outra goiabeira. Então, assim, isso acontece com tudo na natureza. Que tem, caiu um galho, caiu um pedaço da planta, muitas vezes cai no chão e nasce. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Isso daqui é um boldo. Sabe boldo, aquele que a gente toma quando tá com o fígado ruim, que é bem amargo? Aham. Se um galho de boldo cair no chão, ele começa a nascer raiz e começa. Oh, obrigada, Maria. Ele começa a nascer raiz e logo você tem outro pé de boldo. Às vezes ele tá grande, você corta os galhos e joga no chão, porque tá muito grande. Aqueles que estão no chão começam a nascer novamente. Então, assim, é muito legal. E para fazer um experimento em casa, você pode colocar um galho dentro da água, começa a sair a raiz. Acho que dá para ver a raiz, apesar que eu tô aqui no fundo branco, né? Mas dá para Dá ver a para ver. raiz, ó, Dá para saindo. ver, sim. Então, assim, e qualquer galho de, por exemplo, alecrim, manjericão, hortelã, sálvia, todos esses, tomilho, menta, todas essas ervas e temperos, se eu tirar um galho e colocar dentro de um copo com água e deixar a pontinha na água, não precisa encher o copo não, ó, tem 2 dedos de água. Essas plantas todas vão começar a sair raiz. E essa situação de sair a raiz encanta muito as crianças. E depois eles podem plantar em algum lugar definitivo. Pode ser num vaso, pode ser numa jardineira, pode plantar e presentear alguém, ou pode deixar dentro da água por um tempo que você vai poder colher. Ele dentro da água, ele fica ali um tempo que você pode colher e usar de novo. Então, isso é Isso. muito E bacana. além de E aí, trabalhar para com fechar, calendário, né? Você trabalha com calendário isso. também, né? Ó, esse do abacate é muito legal, porque olha só, eu coloquei o abacate dia 10, por exemplo, eu coloquei o abacate dia 10 de março, eu marco no calendário. O dia que começou a sair a raiz, eu escrevo lá no calendário, começou a sair a raiz. O dia que começou a sair o caule, eu coloco no calendário. Eu tanto posso marcar tudo no calendário, como eu posso fazer um diário, o Olha, diário do meu legal. abacateiro. Tudo a Olha que ver com incrível. a Pode ser um educação, né? diário, Tudo a ver com, é, né, esse trabalho que a gente é. tem com as crianças, né? Isso. O calendário, eu estou trabalhando medidas de tempo, Isso. então eu estou trabalhando matemática, porque eu vou trabalhar os meses do ano, as semanas, os dias, enfim, quanto tempo vai demorar, enfim. E se eu trabalhar o diário, eu vou trabalhar um tipo de texto e tem a questão da escrita, do relato. Então é bem legal. Então, tanto pode ser um caderno de anotações do meu abacateiro, como pode ser um diário do abacateiro. E até chegar o dia que você vai plantar. Então, vai ter muita informação que você pode ir colocando. Então, tanto no diário como no calendário, dá para fazer 2 atividades muito legais.
E outra coisa que eu acho muito legal, que a maioria das pessoas consomem, que a gente está falando de semente, é você também colocar a coroa do abacaxi, que abacaxi não tem semente. E as crianças ficam muito surpresas quando você fala que tem fruta que nasce que não tem semente. Aí eles não lembram, Pois tá? é. O abacaxi. Então eu pego a coroa do abacaxi, eu coloco na terra, ó, começa a sair as sementes. As sementes, ó, desculpa, as raízes. Começa a sair as raízes. E isso daqui vai virar um pé de abacaxi. Então, assim, as crianças não imaginam. Ah, tem adulto que não, Não, nunca, não é que ó, os olha adultos só, não essa sabem. daí eu não É, sabia, viu, é. Cris? Essa para mim é novidade. Então, mas não é que a gente não sabe, é que a gente nunca parou para pensar. Pensar. Se você parar para pensar, agora você vai falar, é verdade, abacaxi. Eu nunca comi uma semente de abacaxi. Eu nunca vi uma semente de abacaxi, né? E aí, falando de semente, a gente pode ter também uma sementeca. Imagina as crianças e as famílias que comem frutas todos os dias. Geralmente a gente come pelo menos uma fruta. Se a gente não comer um dia, a gente come no outro. Você começa a guardar essas sementes e fazer uma coleção de sementes. Gente, Então, assim, eu nem lembrei de pegar, mas eu tenho a minha coleção de sementes. Sabe potinho de requeijão que tem tampa de plástico? sei. Pode ser potinho de requeijão, pode ser qualquer outro pote. Pote de margarina, qualquer pote. Você vai guardando as sementes. Primeiro você come a fruta, lava a semente e deixa ela secar. De um dia para o outro, num pratinho, direto pegando o sol. Se não pegar sol, se não estiver pegando sol, aí tudo bem, porque se não estiver pegando sol, ela vai secar do mesmo jeito. Colocou para secar, e aí você depois vai colocando nos potinhos, vai colocando o nome, vai colocando a data, e aí você faz uma sementeca. O que eu acho mais legal é você contar para as pessoas que você tem uma coleção de sementes e as pessoas começam a te dar semente, ou das frutas que elas comeram, ou sementes que elas encontraram por aí. Eu ganhei uma semente que chama olho de boi. Parece um olho mesmo. E quem me deu disse que ela dá sorte. Imagina o que aconteceu. Eu ganhei a semente e eu comecei a acreditar que ela me dá sorte, porque quem me deu falou isso. A minha irmã Luciana que me deu. E aí eu guardei. E aí, às vezes, as pessoas que me conhecem, andando pela rua, encontram alguma semente de árvore, encontram alguma coisa, me dá, porque sabe que eu tenho uma coleção de sementes. Então, essa é uma outra atividade que pode ser feita com as crianças que elas adoram. Toda criança tem uma coleção de alguma coisa, né? Muito legal. A Luciana, aí tá comentando, é sua irmã? É Frade. Luciana Frade é minha irmã. Aí ela, é minha irmã. É a bióloga. A bióloga. E ela me deu a sobre semente. O abacaxi, tá vendo? Ela falou que o abacaxi Olha é um só. fruto múltiplo, é isso? Ela falou aí pra cima que ela, né? Eu acho que é isso, é um fruto múltiplo. Olha só que Quantos bacana. aprendizados? É bom que a gente vai trocando aqui informações. Isso. Alguém um pouquinho antes também fez um comentário, né? Do Plá também, eu acho que é do Plá. Também falou quando você estava falando sobre as plantas genéticas, geneticamente modificadas, né? Isso. Alguém comentou aqui também sobre suas aulas, ajudam muito na hora da refeição. Ela é mãe de aluno, né? Que legal. Seus alunos, Cris, Amanda. Muito bacana. E essa da Sementeca, para mim, também foi ótima ideia, né? Que dá para a gente trabalhar bastante com as crianças, né? No meu caso também, como eu atendo individualmente, né? Eu não atendo de forma coletiva, mas olha só quanta vivência tem quando a gente trabalha, faz um projeto sobre plantas, faz um projeto sobre, né? E às vezes as crianças gostam, você pega o que a criança gosta. Então, qual é a fruta que você mais gosta? E a partir daquela fruta, qual é o nome do pé daquela fruta? Como será que é a semente daquela fruta? Ela é grande, ela é pequena? Qual é a cor que ela tem? Qual é o formato que ela tem? E a partir daí, você vai fazendo uma lista. Exatamente. Nós que somos professores, a gente viaja, né? Ainda mais assim, professoras que adoram trabalhar com projetos, né? Deise, você me fala quanto tempo tem? Que aí eu quero dividir mais 10 minutos. 10 minutos? Tá? E eu tenho que terminar Você quer colocar alguma coisa? Assim, para poder ficar gravada a nossa live por 24 horas, tá? Que aí o pessoal pode acessar e assistir a live inteira quantas vezes quiser, tá?
Então, Joia. a gente tem que Aí a gente terminar um pouquinho compartilha. antes, tá bom? Tá. Isso. E aí, Eu vou dar duas últimas dicas. tá. Vamos lá. Duas não, três, mas são rápidas. Tá. Ó, eu quero compartilhar essa casinha que tá aqui perto de mim. Isso. Isso daqui é um hotel de insetos. É o quê? Pensa, Um um hotel de insetos. É uma casinha feita de madeira. Atrás tem uma grade, como é que fala? Não é grade. É uma espécie de tela de arame, como tem em galinheiro, sabe? Aquela tela. E aqui dentro, em cada pedacinho desse, você coloca elementos da natureza. Gravetos, folhas secas, sementes, casca de pinos, sabugo de milho, pinha, qualquer coisa seca que você coloca na natureza, preenche todos os espaços e vários insetos começam a habitar esse local. Eles se escondem no tempo de chuva, eles se escondem no frio. Então, tanto dá para você ter na sua casa, como dá para você ter na sua escola, ou em qualquer ambiente aberto onde tenha. Dentro do apartamento eu acho complicado. Mas algum lugar que tenha que os insetos possam vir. As lagartas sobem para fazer o casulo, porque fica abrigado. Então, assim, quem entrar na minha página no Instagram vai ver. Tem várias fotos lá, tem tem toda onde eu já coloquei, como funciona, os materiais que usa, enfim. Mas é uma ideia super legal. E a outra coisa que eu queria compartilhar, a Deise conhece essa história. Isso. Ah, cambaxirra, se eu pudesse. E aí, você sabe quem é a cambaxirra? A cambaxirra é um pássaro. Essa história é a história da Ana Maria Machado. A cambaxirra, tá? é um pássaro muito comum aqui no nosso país e nas cidades. Ele tem no país inteiro. Ele tem vários nomes populares. A cambaxirra, essa história da Ana Maria Machado é muito bacana. E a cambaxirra também é conhecida como curruíra. E ele é um pássaro, ele é um dos poucos pássaros que faz ninho em qualquer buraquinho. No muro, buraquinho em árvore. Aonde ele vê um buraquinho, ele faz o ninho. E aí eu peguei, sabe aquelas caixas que são carregados legumes na feira? Sim. Aquela caixa onde coloca o tomate, onde coloca a cenoura. A gente corta, claro que precisa de alguém habilidoso, né? Mas é uma caixa, a gente cortou a caixa, colocou isso daqui, ó, que é pedaço de forro de casa, pedaço de cano, fez uma casinha para a curruíra poder fazer o ninho. Então é super bacana para você ter no quintal, para você ter na escola. Se você tem um apartamento que é mais próximo, né, primeiro andar, para você colocar para a curruíra vir fazer. E é um passarinho que vem e que faz. E é muito bacana aprender sobre os passarinhos, a importância deles para a natureza, o tanto de espécie que tem. Não, e quantas coisas. São tantas coisas. Um projeto que você a biodiversidade. É isso mesmo. Inclusive, a importância dos passarinhos para espalhar sementes, isso, né? E aí, tudo isso, você fala, Cris, tanta informação, tanta coisa. Tem muitos autores, tem muitas pessoas que se preocupam com isso, tem muitos estudos sobre a natureza. E tem um autor americano que chama Richard Louv. Depois eu posso colocar também, eu posso passar para a Deise e colocar na sua página, Deise, para colocar de repente junto com a live. Tá assim, ó, o princípio da natureza, reconectando-se ao meio ambiente na era digital. E olha só, esse autor é um autor que estuda muito sobre a conexão de criança e natureza. Ele tem também esse livro, que chama A Última Criança da Natureza. E ele traz várias experiências dele como pessoa, experiências e dados científicos de várias pesquisas que foram feitas. Ele traz várias ideias, tanto para educador como para família, de atividades que podem ser feitas com criança. E eu queria ler só essa orelha aqui, porque é muito bacana. Olha o que ele fala. A última criança na natureza, resgatando nossas crianças do transtorno de déficit da natureza. Olha. Apresenta uma abrangente síntese de pesquisas surpreendentes que relacionam a presença da natureza na vida das crianças com seu bem-estar físico, emocional, social, espiritual e acadêmico. Nesse livro, Richard Louv cunhou a primeira vez o termo transtorno de déficit da natureza e despertou assim o interesse da comunidade internacional para um tema bastante atual, o impacto negativo da falta de natureza na vida das crianças, especialmente em contextos urbanos. Além de dados de pesquisa e estudos atuais, o livro oferece caminhos práticos e simples para restabelecer a conexão entre a criança e a natureza.
Aí fala mais alguma coisa e fala assim: a criança na natureza é uma espécie em perigo de extinção. A saúde das crianças e a saúde da terra são inseparáveis. Disse tudo. É perfeito. 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 Esse livro, eu sou apaixonada por ele. Tem esse livro que chama Brinquedos de Chão, a Natureza, o Imaginário e o Brincar, que são brincadeiras para fazer com elementos da natureza. E tem esse daqui que é muito legal, Vivências com a Natureza. São várias atividades que podem ser feitas com criança na natureza ou coisas que você usa da natureza dentro da sua casa. Isso mesmo. Então, eu queria deixar essas dicas. Depois eu coloco todos os nomes, nome de autor, editora, para quem quiser pegar, entrar na sua página ou na minha e pegar, tá bom? Com certeza, e os pais vão amar, porque a nossa live foi maravilhosa, né, Cris? Não tem nem o que falar. Se deixar, a gente fica aqui, né? E a gente vai ter que marcar uma próxima, acho, para dar continuidade, né? É pena que a gente... a hora que você quiser. Isso, eu vou marcar. Se quiser aprender como... Porque a gente pode marcar. Trabalhar com uma live sobre projetos e a gente fazer, né? E puxar tudo isso. Anteriormente, aí o pessoal elogiando, foi show. A Keila apareceu antes, falando que morre de saudades da gente. A Lu também. A Lu entrou e falou: olá, lindezas, né? E muitas ideias boas, muitas dicas. Olha só o pessoal comentando. Eu vi aqui eu queria mandar um abraço bem especial aí para Brasília, para o meu amigo José Luiz. Ele tem uma empresa de paisagismo que chama Imbé Brasílias. E ele está sempre presente nas lives, prestigiando o meu trabalho. Muito obrigada, Zé. Ele entrou aí com o nome Imbé. Eu não lembro exatamente. Agora eu sei, agora me fugiu. Mas acho que é Imbé alguma coisa. Imbé o quê, marido? Imbé paisagismo? Não sei. Mas enfim, é o Zé Luiz. Zé Luiz, manda um alô aí para eu ler o nome da sua empresa e nunca mais falar errado. E o Zé Luiz, a minha irmã Luciana que esteve aqui. Enfim, foram tantas pessoas aparecendo. Eu queria dizer muito obrigada a cada um que esteve aqui, prestigiando o nosso trabalho, a nossa conversa. Nós estamos à disposição quando quiser perguntar qualquer coisa, mandar uma pergunta aí no direct. Quem é meu seguidor e não conhece o trabalho da Deise, siga o trabalho da Deise, a clínica Deise Boechat. Siga, ela faz um trabalho incrível. É bem lúdica. Isso. Cheia de Fala dele aí. Isso aí. E procurando sempre a gente fazer. É muito bacana. Com recicláveis, com tudo. Resgatando tudo também da natureza, né? Eu vou fechar aqui. Isso, aí... Imbé Brasília. O Zé é Imbé Brasília, tá bom? Isso. Um beijo grande a cada um que esteve aqui. Muito obrigada. Um beijo. E voltaremos com certeza. Isso. Obrigada. Beijo a todos. Tchau, tchau. Sempre, tá? Obrigada.